Olá, hoje eu vou te falar as 5 verdades do cliente atual. E mais, eu vou também te falar quais são os motivos principais que se perde um cliente. Boa noite, meu nome é Serafim Costa e eu estou aqui mais uma vez na nossa live às 21 horas. Normalmente as nossas lives são às quintas-feiras às 21 horas, mas ontem eu não consegui fazer a live devido ao horário, devido a um compromisso pessoal, mas hoje eu estou aqui às 21 horas para conversar com você, meu amigo corretor, minha amiga corretora, e nós batemos um papo aqui descontraído, falando sobre o mercado imobiliário, falando sobre as novidades e também falando sobre as 5 verdades do cliente atual. Olha aí, pessoal já chegando. O Instagram é bem mais rápido do que o YouTube. Hoje eu estou fazendo a live somente aqui no Instagram. E o pessoal já vai sendo avisado, já vai participando aí, já vai mandando as perguntas. Pessoal, curte, clica aí no aviãozinho, já manda para alguém, manda para um amigo ou amiga que você acha que é importante estar assistindo essa live de hoje, falando sobre as 5 verdades do cliente atual. Eu acabei esquecendo minha água, não trouxe minha água para cá, então eu vou tentar poupar a minha voz ao máximo, mas a gente vai seguir adiante, porque quem sabe faz ao vivo, já diz o Faustão, né, que atrapalha todo mundo, interrompe, enfim. Mas a gente está aqui para tocar adiante. Pessoal, boa noite Jorge, boa noite Cristina, Soninha, boa noite também. Quem mais entrou aqui? Frazão. Olha aí, pessoal participando, já entrando. Muito legal. Alguns eu já conheço pelo próprio Instagram. Olha aí, Gilson, amigo de longa data. Já entrando aí, o som tá bom, pessoal, diz aí se o áudio tá bom, se está legal. Vamos lá, deixa eu só ajustar aqui e colocar, porque a gente já vai começar a falar sobre as 5 verdades do cliente atual. Olha aí, vamos lá, aqui para fixar, pronto, e a gente fixa assim, vai aprendendo, tá vendo? Pessoal, mais uma vez boa noite a quem está chegando aí, sejam bem-vindos aqui ao meu canal do Instagram. Eu toda semana procuro fazer uma live diferente, sempre trazendo novidades, sempre trazendo um convidado especial, trazendo conhecimento, porque eu falo sempre que o corretor ele tem que ser especialista, ele tem que estar aprendendo constantemente. E quanto mais o corretor aprende, mais chances ele tem de faturar, de lucrar. É assim com a corretagem de imóveis, é assim com a medicina, com a advocacia, com qualquer profissional que quer ser bem-sucedido, que quer ter muito sucesso. Você pratica e aprende. Eu faço a alusão sempre ao karatê. Para você se tornar um faixa preta, você tem que treinar anos e anos, praticar, estudar e praticar. É isso que faz você chegar até a excelência, até o máximo do teu desempenho. E na corretagem não é diferente, né? Claro que a gente fala de um esporte e a gente fala de uma profissão, mas na corretagem você precisa também aprender bastante, ler livros, se informar, aprender novas técnicas, novos conhecimentos, se atualizar, porque todos nós nos precisamos atualizar. E um detalhe importante é que a gente precisa aprender e desaprender constantemente. Por que aprender e desaprender constantemente? Olha, há uns anos atrás você tinha o Windows, por exemplo, o Windows 98. E era uma forma que você utilizava o Windows 98. E ele depois passou para o Windows Vista e foi para o Windows 7 e hoje está no Windows 10, se não me falha a memória, se já não tem outro Windows sendo lançado. Só que se você pegar
o Windows 98 ou o Windows 95 para poder utilizar, pode contar que você vai se atrapalhar no primeiro momento. Por quê? Você aprendeu naquela ocasião e você desaprendeu para aprender um novo Windows. E assim é a vida. A corretagem que era praticada há 10, 20, 30 anos não é a mesma corretagem de hoje. O corretor de imóveis, hoje, ele tem que ser muito mais especialista, muito mais detalhista, ele tem que conhecer muito mais do que era antigamente. É claro que antigamente também o corretor tinha muita informação, mas as informações ele tinha que buscar, muitas vezes eram informações escritas através de livros ou formulários. As próprias plantas eram aquelas plantas de execução, aquelas plantas enormes que ocupavam uma mesa inteira, e com essa tecnologia que a gente tem hoje, você consegue apresentar um empreendimento num computador, num tablet ou até num celular. Então a evolução ela é muito grande e constante, e o corretor ele tem que acompanhar isso também. Deixa eu ver quem entrou mais aqui. Olha aí, o Mano. A Adri também entrou. Legal, sejam bem-vindos. Sintam-se em casa. Sintam-se em casa. Olha aí, uma porção de faixa preta aí. Olha, o Mano também é um profissional das antigas, mas eu tenho certeza que ele está sempre se atualizando. A gente sempre, quando se encontra, bate um papo, fala sobre o mercado imobiliário, fala sobre as novidades, e também é um profissional que acompanhou ao longo dos tempos toda a evolução, todo o crescimento, não só de forma de atendimento, como também o próprio cliente, que ele mudou. O cliente de hoje não é o mesmo cliente, ele não tem o mesmo perfil que tinha há anos atrás, 5, 10, 15 anos atrás. O cliente mudou. E o que esse cliente mudou e o que é importante o corretor saber, como se comporta o cliente de hoje, para poder ele aprimorar a técnica e poder conduzir esse cliente. Eu vou falar já já. Mas antes eu queria falar sobre o seguinte: eu estava fazendo uma pesquisa. Olha, meu amigo Fabrício também, Lidiane, sejam bem-vindos. Eu queria falar para vocês, aliás, queria perguntar para vocês por que se perde um cliente. Existe uma estatística do porquê se perde um cliente, né? Alguém arriscaria aí qual é o menor percentual de se perder um cliente? Qual é a menor probabilidade? Olha aí, Fabrício, boa noite, boa noite. Então, apenas 1% o corretor de imóveis tem chance de perder o cliente, apenas 1% é por falecimento. Aquele cliente que ele estava atendendo e por um motivo infortuito ele vem a falecer. Então apenas 1% ele perde o cliente por falecimento. 5% porque esse cliente ele perde o contato, ou o cliente muda o número do telefone, ou ele vai para outro estado, ou ele viaja para outro estado, ou ele resolve sair da região que ele está, e, enfim, e o corretor perde esse contato com ele, não tem mais como contactar, e aí ele perde esse cliente. 5% também, ele pode vir a perder esse cliente por amizades comerciais. E o que isso significa? Esse cliente que você vinha atendendo, ele acaba encontrando um amigo que por acaso é corretor, né? E aí, por amizades comerciais ou por indicação, um amigo dele indicar um outro corretor, né? E ele acaba deixando de ter interesse em fechar negócio com você, e você acaba perdendo esse cliente justamente por isso, porque ele acaba fechando o negócio ou procurando ser atendido por um outro corretor de imóveis. 10% dos motivos, né? 10% do motivo de perder-se um cliente é pelas vantagens que ele vê em outro empreendimento ou através de outro corretor. Então você está atendendo esse cliente, e esse cliente em algum momento ele percebe que ele consegue mais vantagens, mais benefícios através de outro corretor com outros empreendimentos também. Então, como você não foi aquele corretor que apresentou o empreendimento, ele acaba
indo com outro corretor e vai buscar, ou através de mais vantagens, mais benefícios, outros empreendimentos que não aqueles que você apresentou. 14% é por reclamações que não são atendidas. Ou seja, aquele cliente questiona com você algum tipo de atendimento, algum imóvel que você mostrou ou que ele não ficou satisfeito, alguma insatisfação, né, que ele teve em relação ao empreendimento, que ele não gostou, e você acaba perdendo esse cliente. Agora, o maior percentual, que é o de 65%, é por mau atendimento. Então, de 100% dos atendimentos que acontecem, 65% são perdidos, 65% desses clientes são perdidos pelos corretores em função do mau atendimento. E o que é esse mau atendimento? Não é ser maltratado, e muitas vezes acaba o cliente sendo, mas não é ser maltratado, é porque muitas vezes o profissional não tem a informação a tempo e hora, ele não tem a informação de pronto para dar ao cliente, ele não tem a segurança de passar as informações, e a gente tem sempre que entender que o cliente ele está investindo muitas vezes ali naquele empreendimento que ele está comprando, naquele imóvel que ele está comprando, ele está investindo ali economias de uma vida, que seja até uma herança, mas aquilo ali são economias de uma vida. Então tem que ser respeitado. E o cliente fica receoso. É natural que o cliente tenha receio, tenha preocupação, fique nervoso. E aí é nesse momento que o corretor de imóveis ele tem que manter a tranquilidade dele, ele tem que manter a calma e acaba, através de um mau atendimento, acaba perdendo esse cliente. Então, 1% é através de falecimento, 5% por mudança de endereço, 5% também por questões de amizades comerciais, 10% por maiores vantagens que ele pode encontrar em outros empreendimentos, 14% por reclamações que não são atendidas ou por perguntas, né? Quando a gente fala reclamação, a gente pode também falar de perguntas, né? Muitas vezes os questionamentos que o cliente faz e não são atendidos, ele perde esse cliente, e 65%, a maior parte, é por mau atendimento. Ora, todos nós sabemos aqui que a gente, quando vai fazer compras, seja até muitas vezes no supermercado, uma compra mais simples, que não tem ali um vendedor direto, e você não tem um bom atendimento, muitas vezes você não vai mais naquele estabelecimento, pode ser até um supermercado, em função disso, em função de um mau atendimento. Então, tenham isso em mente, que você precisa dar o melhor atendimento possível, ter o máximo de informação para o cliente se sentir seguro, se sentir confiante e saber que você está ao lado dele, apoiando ele, pensando em ajudar ele, não se ajudar. O cliente, se ele percebe que ele é visto como um cheque ao portador, como a possibilidade de resolver o problema do corretor, esse cliente vai fugir de você. Então, mantenha a ansiedade, controle a ansiedade, atenda o cliente com o máximo de naturalidade possível e dê o seu melhor. Eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Olha, a Sônia aqui está falando que congelou. Congelou, pessoal? Me fala aí se congelou. Me digam aí, me digam. Coloquem aí nos comentários se congelou. Eu acho que não, hein? Ou congelou? Coloquem aí nos comentários se congelou ou não. Vamos lá, então. Eu acho que não. Ninguém colocou nenhum comentário. Se está ok, se o áudio está bom, a imagem está boa, então a gente vai seguir adiante. Ok? Vamos adiante. Então, eu quero falar nessa noite, nessa live de hoje, sobre as 5 verdades do cliente atual. Tá? A primeira verdade do cliente atual: eles são mais exigentes. Os clientes de hoje, eles têm um grau de exigência muito maior do que os clientes de alguns anos atrás. Por quê?
Porque os próprios empreendimentos, a cada ano, a cada lançamento que vai sendo feito, vai ser mais completo, né? São empreendimentos cada vez mais com mais lazer, com detalhes tecnológicos maiores, com plantas mais bem distribuídas. Os próprios incorporadores, as próprias construtoras, através da pesquisa de inteligência de mercado, vão melhorando cada vez mais o conceito de moradia. Porque a gente não está falando só, quando o cliente compra um apartamento, a gente não está falando só em ele comprar 4 paredes, né? Um imóvel com 4 paredes fechando e a parte de distribuição interna. Ele não está comprando somente tijolo, piso, fiação, tubulação, ele está comprando ali um bem que ele vai usufruir com a família dele, onde os filhos dele vão crescer. Então, esse conceito de melhorar a qualidade de vida está cada vez indo mais adiante, cada vez melhorando mais. Se a gente analisar nos prédios que nós vemos mais antigos, por exemplo, não se tinha a percepção, né, não se via a necessidade de construção de varanda. Então, os prédios mais antigos, vocês observam que não tem varanda. Não se tinha também a necessidade, na ocasião, de áreas de lazer. Então, nós vemos muitas vezes os clientes se queixarem que nos apartamentos, nos imóveis que eles residem, não tem área de lazer. Então, hoje, é um ponto importante a parte de lazer dentro do próprio condomínio. A gente vê também que ar-condicionado, split, nos apartamentos de 20, 30 anos atrás, não eram colocados, não eram pontos fundamentais para a venda. O cliente não se incomodava, ele comprava, ele nem pensava nisso. Então, eram pontos que não eram importantes e hoje são fundamentais para você ter sucesso no lançamento. Então, até para você mostrar um empreendimento, se você mostra um que tem um conceito de qualidade de vida e mostra outro que é apenas um imóvel dentro de um prédio, você vai ter naquele empreendimento mais moderno muito mais facilidade de vir a fechar negócio. Então, os clientes de hoje, eles são mais exigentes. E o corretor moderno, o corretor atual, tem que ser exigente com ele mesmo. Então, é muito importante que você conheça detalhes, o detalhe fino ali, a sintonia fina, o detalhe profundo de cada empreendimento. Seja no empreendimento de lançamento, em construção ou pronto, ou de um imóvel já de terceiros, um imóvel pronto, o chamado aqui no Rio de Janeiro de imóvel avulso. Então, é importante você conhecer detalhes, porque eu digo a você, é o detalhe que vai fazer a diferença e que muitas vezes você vai sair na frente para vender com aquele cliente e vai deixar outros corretores que porventura estejam e que provavelmente vão estar atendendo esse mesmo cliente, que dificilmente o cliente nos dias de hoje fica com um corretor só, fica trabalhando com um corretor só, mas você tendo entre os diferenciais de um atendimento o conhecimento profundo daquele empreendimento, você tem chance de fechar com ele e ganhar a tua comissão. Então, o primeiro ponto é esse. Os clientes de hoje, os clientes atuais, eles são mais exigentes. Olha a Margarete aí, seja bem-vinda, Margarete. Olha a Meg aí, seja bem-vinda, seja bem-vinda. Muito legal. Então, alguém tem algum comentário aí? Pessoal, aperta o aviãozinho, manda para alguém, para um amigo ou para uma amiga aí que você acha que interessa assistir essa live aqui. A gente está falando hoje sobre as 5 verdades do cliente atual. São pontos importantes que eu tenho certeza que quem está mais tempo no mercado e está aqui participando com a gente aqui da live vai concordar comigo. O cliente de hoje é muito mais exigente do que o cliente de alguns anos atrás. Ele tem uma percepção muito maior, né? Ele tem uma visão muito mais apurada em cima ali daquele empreendimento que você está mostrando. Então, quando você mostra um empreendimento e você atenta em aprender todos os detalhes que tem esse empreendimento, e olha que são vários, hein? Hoje em dia existem empreendimentos já com carregador para carro elétrico. Quer dizer, são pontos importantes muitas vezes para o cliente, apesar de nós não vermos constantemente carros elétricos ou carros híbridos andando na rua. Então,
são pontos de diferenciais que os clientes se encantam e aí sim você tem muito mais chance de fechar o negócio. E aí a gente vai para o ponto número 2, a segunda verdade. A segunda verdade do cliente atual é que eles são muito mais bem informados do que antigamente. Então, hoje, o cliente ele está 24 horas conectado na internet. Ele está conectado. O celular acaba sendo uma prótese. Ele chega a ser uma extensão do braço. Você vai pelo braço, antebraço, braço, chega na mão dele, a extensão da mão do cliente é o celular. Aliás, praticamente de todos nós. Então, a gente diz até que é uma prótese, né? Você utiliza ali. A primeira coisa que muitas pessoas fazem quando acordam de manhã é pegar no celular para olhar. Quem faz isso aqui de manhã? Olha a Jane aí, seja bem-vinda, Jane. Boa noite. Quem aqui faz isso? Acorda de manhã, a primeira coisa que faz, já dorme com o celular na cabeceira da cama e coloca já a mão no celular. Me fala aí. Tem alguém que não faz isso? Sim ou não? Diz aí. A gente vive praticamente com o celular ao lado o tempo todo, seja através da utilização desses aplicativos, né, que tem vários aplicativos. Eu me habituei a todas as vezes que eu saio para algum determinado lugar, eu já ligo o Waze, não só para saber o trajeto, né, muitas vezes não para saber, mas para saber qual o caminho melhor, ou para saber, olha a Jane falando que sempre faz isso, ó. A Soninha também, Fabrício. Então eu vou dar uma dica para vocês, porque também eu era assim. Hoje, no lugar do celular, eu deixo um livro. E aí, na hora que eu acordo, eu vou esticar o braço, o celular não está lá. Está o livro. E aí eu lembro do compromisso que eu tenho comigo mesmo. Porque muitas vezes eu gastava 15, 20 minutos olhando o celular para nada. Para nada, apenas curiosidade. Ver se tinha alguma mensagem, ver se alguém curtiu algum post, a ver se tem alguma coisa engraçada, divertida, alguma atualidade, se tem alguma coisa no G1, enfim. Coisas que eu, com certeza, consigo conviver, iniciar o meu dia sem precisar ter aquelas informações, que são informações que não agregam. Mas aí eu pegava o celular. Então agora eu coloco um livro do lado, a primeira coisa que eu faço, quando eu estico o braço, o celular está lá, entre o celular e o livro, eu pego o livro, leio algumas páginas, desperto e aí vou tocar o dia, né, e tocar as tarefas diárias da manhã e pronto. Então fica uma dica. Mas aí voltando aqui para esse questionamento, os clientes de hoje, eles são muito mais bem informados, eles estão conectados 24 horas por dia. Ora, se você fala alguma coisa para ele, pode falar 10 horas da noite, ele não precisa esperar até o dia seguinte para pesquisar sobre aquele assunto, para verificar se realmente o que você falou, se é aquilo mesmo ou não. Ele simplesmente coloca no celular dele, entra lá no Google e ele vai checar. Então, esses clientes, eles são muito mais bem informados, eles estão conectados o tempo todo, estão antenados o tempo todo, 24 horas por dia, o cliente está realmente conectado à internet e está muito bem informado. Então, antigamente, quando eu falo antigamente, há 20, 30 anos atrás, o cliente ele dependia única e exclusivamente do corretor de imóveis para ter as informações. Então, quando o cliente ia até um stand de vendas, por exemplo, no caso dos lançamentos, ele ficava, entre aspas, meio que refém do que o corretor dizia para ele. Era uma verdade, aquilo que o corretor dizia era uma verdade para ele. E ele pegava essa verdade e levava para casa. Hoje não. Hoje, além do cliente ele ter uma diversidade maior de empreendimentos e de profissionais para atender a ele antes, muitas vezes antes de ir até o empreendimento, ele já fez uma pesquisa, ou breve, ou até mais a fundo, do empreendimento que ele vai visitar. Então você, corretor, você, minha amiga corretora, que está num plantão de vendas, que recebe um cliente no stand, e você está na vez de atender ele, olha, provavelmente esse cliente já vai com as informações já
na cabeça dele, do empreendimento, de quantos quartos são, da tipologia, ele já vai com uma noção do empreendimento que ele vai visitar. E se você não estiver preparado, se você não estiver preparada para poder fazer um bom atendimento, né? Um atendimento suave, tranquilo, com conhecimento, com esse cliente, ele vai perceber logo nos primeiros minutos. Então, esse cliente atual, ele hoje está muito bem informado e o corretor não pode ficar para trás, né? A gente diz até que muitas vezes o cliente, ele vai para o stand, e é até um pecado falar isso, mas é verdade, muitas vezes, ele muitas vezes vai para o stand sabendo mais do que o profissional que vai atender ele. Então, pensem nisso. Quem hoje vai para um stand e fica aguardando simplesmente o cliente chegar até ele e atender meio que na sorte, não faça isso. Você está violentando o teu tempo, você está usando o teu tempo em vão. Procure saber o máximo do empreendimento que você tem, para poder, na hora que você fazer a apresentação, você apresentar com maestria. E a mesma coisa para os imóveis prontos também. Procure conhecer antes. Se você marcou a visita no dia seguinte, vai um dia antes, conhece o empreendimento, vai até a portaria, procura visitar o apartamento, pelo menos conhecer o entorno, para na hora que você for atender esse cliente, você fazer o teu melhor atendimento possível. Atenda como se esse cliente fosse o único na tua carteira de clientes. Atenda todos os clientes que você for atender, atenda como se fosse o único, como se fosse aquele ali, ou é ele ou é nada. Porque aí, com esse tipo de pensamento, você vai procurar dar o melhor atendimento possível. E aí, o beneficiado é você. Claro. Alguém já atendeu algum cliente aí sem celular? O cliente que chegou no stand e ele não estava portando um celular. Me diz aí. Sim ou não? Deixa eu ver aqui, tem uma pergunta. Uma pergunta é uma resposta. A gente vai aprendendo, olha pessoal, é o que eu falo. A gente tem que procurar sempre aprender ao máximo. Essa tecnologia de Instagram, até uns 20 dias atrás, uns 30 dias atrás, mais ou menos, a gente fazia uma live, quem vem acompanhando aqui sabe muito bem o que eu estou falando, e quem acompanha as lives aí pelo Instagram, era até 1 hora, então era meio tenso. Quando já ia chegando, eu marcava o tempo no relógio, quando já ia chegando no final, eu já acelerava um pouco, já ia falando, olha pessoal, vai cair, e se não encerrasse, o Instagram derrubava realmente. Até os convidados que eu trazia, né, que estava trazendo aqui para as lives, também chegava naquela hora, eu tinha que meio que interromper, olha, desculpa, dá uma acelerada, a gente já vai encerrar aqui, não por mim, mas pelo Instagram. E agora, se não me falha a memória, eu acho que são 3 ou 4 horas que a gente consegue fazer de live no Instagram. É claro que é uma maldade, né, participar de uma live de 3 horas ou de 4 horas, né, é uma maldade. Haja disposição e assunto para a gente falar de uma vez só, porque o assunto ele sempre existe, mas de uma vez só, 3, 4 horas é muita coisa. Mas pelo menos você consegue fazer uma live sem estar preocupado, sem se concentrar e não perder o time da live e com isso ser derrubado. E a gente está sempre aprendendo um pouquinho mais dia a dia sobre a tecnologia, sobre as plataformas. Eu vou passar nas próximas lives a trazer alguns aplicativos, falar sobre alguns aplicativos que são importantes para o dia a dia do corretor. Quem quiser alguma até informação ou que quiser dar uma sugestão, me manda um direct, ou quem tiver o meu WhatsApp, manda um WhatsApp para mim dando sugestão sobre aplicativos que sejam para agenda ou que sejam para fazer posts para as mídias sociais. Tem muita ferramenta aí e uma boa parte delas 0800 que você utiliza tranquilamente, sem pagar nada. A única coisa que você paga é o preço de aprender, do teu aprendizado. É o teu tempo que você tem que dedicar para poder aprender a utilizar a ferramenta. Mas aí a gente vai para a verdade número 3. Verdade número 3. Verdade do cliente atual número 3.
Os clientes eles estão muito mais conscientes e sabedores quanto aos seus direitos. Então, alguns anos atrás, o cliente ele não tinha muita percepção, ainda não existia o Código de Defesa do Consumidor, o cliente ele era tratado de uma forma que, se ele não tivesse interesse, que ele fosse procurar outro profissional, outro empreendimento, outro imóvel, outro fornecedor, o que fosse, e hoje a visão é diferente. Então, tem que ter muito cuidado na hora de atender o cliente. Inclusive, o corretor de imóveis ele tem responsabilidade civil sobre o atendimento deles. O corretor que realiza vendas, trabalha com imóveis prontos de terceiros, ele é responsável pelo recibo de sinal que é assinado, pela documentação, pela informação. Quando ele vai atender o cliente comprador, ele tem que conhecer profundamente aquele imóvel. Aí a gente já está falando de um imóvel já pronto, de um imóvel de terceiros, se a documentação está sadia, se está tudo ok, se não tem nenhum problema sério que impeça aquela negociação, nenhum problema que venha onerar a negociação. Então, é muito importante que o corretor que trabalha com imóveis prontos, imóveis de terceiros, chamados imóveis avulsos aqui no Rio, que ele tenha conhecimento da documentação. Por quê? Na hora de um fechamento, na hora de você fazer um recibo de sinal, você tem que ter essas informações, você tem que ter a segurança e passar essa segurança para o comprador. É o que eu falei no início. Quando a pessoa vai comprar um imóvel, ele está utilizando ali reservas financeiras, frutos de trabalhos, de dedicação de anos e anos. Então, é muito importante que o corretor conheça a documentação. Se aquele cliente que vai te entregar a opção de venda, né, a opção de compra, né, ele vai te entregar a autorização para você vender o imóvel dele, e ele naquele momento ele não quiser te fornecer documentação, que hoje em dia isso acontece, a gente sabe que acontece, o cliente não quer fornecer documentação completa para o corretor ou para a imobiliária, até porque esse mesmo cliente quer deixar o imóvel dele à venda em mais de uma imobiliária, não tem problema, você só explica a ele o seguinte: olha, eu vou promover aqui a publicação, os anúncios, trazer clientes aqui no seu imóvel, mas a partir do momento que tenha um cliente interessado, aí sim eu vou precisar da documentação do seu imóvel para poder confeccionar o recibo de sinal. Antes do cliente pagar qualquer sinal, você precisa analisar a documentação para saber se é um negócio sadio ou não. Não confie na intuição, não façam por fazer, não achem que é fácil. Tem que ter muito cuidado, porque a responsabilidade do corretor vai além de um simples atendimento. Existe a responsabilidade civil. Né? O corretor ele tem a regulamentação, ele é fiscalizado pelo Conselho Regional em todos os estados do Brasil, mas ele precisa ter essa consciência. E tem que ter atenção também, porque o cliente sabe dos direitos dele, ele é muito bem informado, ele tem informação, mais uma vez, volto a dizer, ele tem essa informação na ponta dos dedos, então ele consegue ter essa informação a qualquer momento. Se ele tiver dúvida, ele vai pesquisar, e aí você precisa ter essas informações também, ter esse conhecimento para poder não bater de frente, não entrar em choque com o cliente, ok? Então, procure ter todas as informações a contento, procure conhecer profundamente a história do imóvel. É claro que quando a gente fala de um incorporador é um pouco mais fácil, né? Porque não há necessidade ali naquele momento da documentação, sempre existe uma empresa ou o próprio incorporador gera o documento de venda, o contrato, né? A promessa de compra e venda, ou existe uma empresa prestadora de serviço ao lado da construtora que gera esse compromisso, né? Gera essa promessa de compra e venda. Então é um pouco mais tranquilo, mas é importante sim você ter conhecimento pelo menos dos tópicos principais de um contrato, porque caso o cliente te pergunte, você já tem a resposta para dar, ok? E aí a gente vai para o item, né, a verdade,
de número 4. Me falem aí. Todo mundo já leu um contrato? Todo mundo já leu um contrato? Todo mundo já pegou um contrato, já teve a paciência e o detalhe ali, ser detalhista em ler um contrato? Coloca aí para mim se alguém já pegou algum contrato de compra e venda para dar uma olhada. Seja de um imóvel ou um recibo de sinal, pode ser um recibo de sinal também. Coloca aí, comenta aí para mim. E a verdade número 4 é que os clientes valorizam muito mais hoje em dia o tratamento personalizado, aquele atendimento personalizado. Olha aí, olha a Jane falando aí que sempre lê o contrato. Isso aí, Jane, é preciso sim, o corretor ele tem que ler. Se é um corretor que está pegando ali, trabalhando com imóveis prontos, pega uma ONU de reais e lê uma ONU de reais, dá uma lida, mesmo que você não entenda no primeiro momento, você lê uma, duas, três vezes, pesquisa o que quer dizer, termos técnicos que tem numa ONU de reais, pesquisa, olha, o Fabrício também falando que alguns, é isso aí, na verdade, a gente não precisa ler todos, mas a gente precisa sim ler aqueles que a gente vai trabalhar efetivamente, né? Porque o contrato ele pode variar, se for de um incorporador para outro, e a gente pode falar um pouquinho sobre modelos de contrato, né? Quadro resumo, a gente pode falar em uma outra live mais à frente sobre isso também, os modelos de contrato que são normalmente utilizados, mas é importante o corretor conhecer. Olha, a gente vai falando, só não leio como faz os contratos. Isso aí. E cada vez que a gente faz, a gente aprende. É treinar e praticar. Então, os clientes, eles hoje valorizam muito mais o tratamento personalizado. E o que é esse tratamento personalizado? É você fazer com que o cliente perceba que ele não é simplesmente mais um cliente na tua carteira. Então, cuidado, e eu já observei isso em alguns atendimentos que eu já estive participando, que eu já ajudei, eu já percebi isso. Cuidado, se você está atendendo aquele cliente ali naquele momento, você está mostrando o imóvel, está mostrando o empreendimento, e o teu telefone toca, o que você faz? Você atende ou você não atende? Você pode sim atender rapidamente, pedir licença, olha, me dê licença, o cliente vai entender. Você atende e na mesma hora, na frente do cliente que você está atendendo presencialmente, você diz, olha, mesmo que se for outro cliente, você diz, olha, eu estou num atendimento agora, eu posso lhe ligar daqui a 5 minutos, daqui a 10 minutos? Aí você vai dar aquele prazo que você sabe que você tem mais ou menos para poder terminar o teu atendimento. Também não vai dizer que vai ligar em 5 minutos e só ligar dali a 1 hora, porque isso vai criar uma expectativa da pessoa que te ligou, que vai estar aguardando a sua ligação e com isso vai criar, eu estou falando de cliente, né? Isso vai criar um desconforto. Então, você calcula mais ou menos o tempo que você vai estar ali disponível atendendo aquele cliente naquele momento e pede a pessoa desculpas que vai ligar num outro momento depois. Não atenda telefone, não converse com outras pessoas ou com outros clientes na hora do atendimento presencial que você está fazendo. Isso é muito ruim. O cliente se sente simplesmente preterido, ele se sente em segundo plano. E ninguém, como cliente, ninguém na condição de cliente, gosta de se sentir em segundo plano. Quem aqui já foi numa loja de roupas, no shopping, e foi atendido por um vendedor, principalmente nessas épocas aí, época de Natal, são épocas que as lojas ficam mais cheias, e você pede, começa sendo atendido por um corretor, por um vendedor, e ele deixa ali uma camisa na sua mão, quando você vai procurar ele para perguntar alguma coisa, ele já está na outra ponta da loja atendendo outro cliente. Alguém já passou por isso aqui? Eu acredito que sim, que é muito desagradável. Você se sente simplesmente mais um. E por mais que a gente saiba que nós somos, muitas vezes, mais um, ninguém gosta de se sentir mais um. Então, essa percepção você tem que ter. Na hora de atender o teu cliente, ele é único, exclusivamente teu. É o teu único cliente naquele momento. Então, não disperse o teu atendimento. Por quê? O cliente percebe isso, o cliente percebe o cuidado que você tem, a atenção que você tem.
O cliente percebe o cuidado, a atenção, a preocupação, que você está preocupado em passar as informações, em ajudar ele na decisão de compra. O cliente percebe isso. Ele muitas vezes ele nem vai te dizer. Alguns sim falam. Muitas vezes o cliente pode não te dizer, mas ele sabe, ele sente. E você percebe também na própria sintonia que o cliente vai criar com você. Ele vai retribuir de uma forma educada e eu tenho certeza que você vai perceber que ele gostou do teu atendimento. Então, aquele cliente ali, se o teu telefone tocar, se tiver alguma outra distração, dê atenção a esse cliente. O depois fica para depois. Depois você até liga para aquele cliente que ligou naquele momento para você, depois você conversa com ele, pede desculpas, olha, desculpa, na hora que você me ligou, eu estava no outro atendimento, ele vai compreender e assim você vai fazendo cada atendimento único, exclusivo e diferenciado. O cliente percebe isso. Todos nós, como clientes, na condição de cliente, a gente percebe e a gente gosta de se sentir exclusivo. Quando você vai numa loja, quando você vai num coffee shop, quando você vai em algum lugar que você se sente único e exclusivo naquele atendimento, pode ser uma coisa simples, um cuidado simples, uma educação simples do atendente. Você se sente muito bem e isso faz com que você volte naquele estabelecimento e, no caso do cliente, que ele dê continuidade naquele atendimento do corretor também. Então, esse é a verdade número 4. E aí a gente vai para a verdade número 5. Eu acredito que na hora que eu falar que é a verdade número 5, alguns vão dizer que não é verdade, mas eu garanto que é sim. E qual será a verdade número 5? Qual será? Qual será a quinta verdade do cliente atual? Alguém se aventura a dizer aí? Fala para mim, coloca aí nos comentários. Se alguém aventura a dizer qual é a quinta verdade do cliente atual. Olha aí, o Jorge falou que se o vendedor não der atenção a ele, que ele vai embora da loja. A Jane também falando aí que já não vai comprar mais com ele. Pois é, o corretor de imóveis, ele não deixa de ser um vendedor. Né? Todo corretor de imóveis é um vendedor de imóveis. Só que tem que ter a percepção que ele não é apenas um vendedor. Ele é um vendedor, ele é um consultor, ele é um assessor daquele cliente. E aí a gente fala no mercado imobiliário que o corretor muitas vezes tem que ser psicólogo para escutar o cliente, os desabafos, tem que ser conselheiro muitas vezes, né? Muitas vezes conselheiro matrimonial também. Então, o corretor muitas vezes ele tem várias profissões ao mesmo tempo, né? Arquiteto, né? Quando o cliente está falando, eu coloco um sofá ali, uma televisão lá, e aí o corretor, não, aqui você bota uma mesa, e aí começa a envolver o cliente, e muitas vezes o corretor de imóveis acaba fazendo outras funções profissionais que não seja de corretor, né? Mas aí, brincadeiras à parte, ele tem que dar esse acompanhamento e fazer o cliente se sentir confortável naquele atendimento, que faça com que quando você, na condição de corretor, ligando para esse cliente, quando o cliente visualizar e souber que é você, ele vai te atender, ele não vai fugir de você. Isso é sinal de um bom atendimento. Quando você faz um bom atendimento, o cliente ele fica teu amigo. Não uma amizade de sair para tomar um chopp, para comer uma pizza, não, mas ele fica teu amigo, um amigo profissional, né? Um amigo ali comercialmente falando, cria-se uma amizade, um respeito, e isso é muito importante. E eu falo para vocês, por experiência, eu tive algumas situações que, passados anos, o cliente me encontrou, veio conversar comigo, eu não lembrava mais do cliente, que imagine a quantidade de pessoas que a gente vai atendendo durante os anos, né, ao longo dos anos, e o cliente falou meu nome e narrou ali uma história
que da forma que ele narrou, eu tive a certeza que era eu que estava ali, que era eu que tinha falado com ele, e foi assim, foi uma vaidade muito grande, foi um orgulho muito grande saber que eu tive um impacto positivo em um atendimento junto a um cliente que passado, eu posso dizer, muito mais de 10 anos, 10, 12 anos passados, o cliente lembrou de mim. E foi assim, numa situação que estava dentro de um shopping, o cliente me viu, veio falar comigo, e eu fiquei surpreso e fiquei envaidecido. É lógico que a vaidade, até um certo ponto, ela é bacana, ela é legal, né? Você ter o reconhecimento. Então, você tem ao longo do tempo, você vai fazendo os seus atendimentos, vai melhorando, você vai criando bons relacionamentos, e você ter um bom relacionamento com o teu cliente é muito legal, é muito saudável. Inclusive, esse cliente, com certeza, ele vai te indicar para amigos, porque às vezes ele estiver numa festa, ele estiver numa roda de amigos, se ele estiver com um amigo que também quer comprar um imóvel, ele vai te indicar. E não tem melhor vendedor do que o próprio comprador, não é isso? Porque nenhum comprador vai dizer que comprou mal, que comprou alguma coisa ruim. Ele sempre vai enaltecer aquilo que ele comprou. E você fazendo o teu trabalho junto a esse cliente, um trabalho de excelência, é claro que ele vai te indicar. E aí é o melhor dos mundos. Olha aí, o que o Jorge falou aqui. A quinta verdade é do cliente quando você atende e vende para ele. Mas não é bem isso não. Então eu vou falar aqui qual é a quinta verdade do cliente. A quinta verdade do cliente é que os clientes estão mais fiéis ao corretor de imóveis. Ora, por que eu estou dizendo que os clientes estão mais fiéis aos corretores? Porque a quantidade de atendimentos que existem, que são ruins, faz com que o cliente, quando percebe naquele corretor de imóveis um bom profissional, um parceiro ali na busca de realizar o sonho dele e não do corretor, porque o cliente percebe isso. O cliente percebe tranquilamente, e olha, eu sempre falo isso, nós, na condição de compradores, a gente percebe quando o vendedor quer resolver o problema dele e não nosso. Você vai num shopping, entra numa loja e vai comprar uma calça. Você percebe se o vendedor ele quer resolver o teu problema da necessidade de uma calça nova ou se ele quer resolver o problema dele de te vender uma calça nova e com isso faturar a comissão dele e abater a meta dele. É nítido, a gente percebe muito isso. E o cliente que compra um imóvel não é diferente junto ao corretor. Então, quando você faz um trabalho de excelência, um trabalho de expertise, um trabalho bom, bem ajustado àquilo que o cliente está procurando, aquilo que o cliente está buscando, você já conhece, já traçou o perfil desse cliente, já fez as perguntas chaves, você já se colocou à disposição dele, já entendeu, procurou ouvir mais dele do que falar de você. Você procurou entender as necessidades dele, as dores que ele sente, o que ele está buscando. Aí sim você consegue mostrar para ele os empreendimentos, os imóveis, sejam prontos ou de lançamento ou remanescentes, os imóveis de acordo com o perfil que ele está buscando, em torno de preço, metragem, número de quartos, localização, e isso de uma forma que o cliente percebe quando você tem todo o interesse de mostrar a ele o melhor caminho a seguir. Sem aquela pressa, sem aquela neura, aquela loucura de querer fechar por fechar, de pegar uma ficha de qualificação e dizer, olha, vamos fechar, assina aqui, eu só assino esse documento aqui, e ainda pior, diz que assina esse documento aqui que não vale nada não. Quer dizer, se ele está assinando que não vale nada, para que ele está assinando? Mas eu já ouvi isso falar também, né? Já ouvi falar sobre isso. Então, você atende esse cliente, pode contar que esse cliente ele vai ficar fidelizado a você. Claro que esse cliente ele pode sim ver outros imóveis, ele pode até achar um outro imóvel, uma outra localização com outro corretor e vir a fechar. Não é impossível. Eu não estou dizendo aqui que o cliente ele vai fechar os olhos para o mercado e você vai ser ali o anjo da guarda dele, o corretor anjo da guarda dele, que vai procurar o imóvel e ele vai comprar com você de qualquer maneira.
Não é bem assim, mas ele cria uma fidelização. Porque ao longo desses anos, o que eu vejo muitas vezes é que o cliente ele tem o contato com o corretor e muitas vezes em 24 horas o corretor não consegue ter mais contato com ele. Simplesmente o cliente bloqueia o corretor ou não atende mais ligação ou diz é atendido num dia no empreendimento, atende de manhã, quando o corretor liga para ele de noite ele diz que já comprou. Ou atende no finalzinho do dia, na manhã seguinte, 8 horas da manhã, o cliente manda uma mensagem dizendo que já comprou, ou seja, sinais de que esse cliente quer se livrar do corretor de imóveis. Mas se você faz um trabalho bacana, se você faz um trabalho consciente, um trabalho altamente profissional, detalhista e especialista, esse cliente pode contar. Escreve aí no teu caderno, onde você coloca aí os detalhes de todas as lives. Coloca aí. Esse cliente vai ficar fidelizado a você. E ele vai você vai perceber que ele vai se incomodar quando não encontra através de você o imóvel, ou quando você mostra vários imóveis e nenhum deles é adequado para ele. Se ele acha muito bom, um tamanho ideal, apartamento grande, bem localizado, o preço não cabe no bolso dele. Muitas vezes, quando cabe no bolso dele, a localização não é a que ele queria, o imóvel não é o que ele queria, a metragem não é o que ele queria. E isso aí deixa até o cliente um pouco angustiado com isso. Mas ele tem a certeza que não é você, o causador não é você. É simplesmente não existe aquele imóvel ali naquele momento. Mas aí você, com habilidade, você vê o imóvel mais próximo de onde ele pode alcançar, e muitas vezes o cliente pode alcançar, mas por receio ele acaba não querendo comprar. Existem o caso de clientes que têm potencial financeiro, capacidade financeira para financiamento, mas tem receio. Ele tem receio, tem a preocupação da estabilidade dele no emprego, da manutenção do salário dele. Então ele tem uma série de preocupações e isso aí muitas vezes impede dele dar aquele passo. Mas se você passa essa segurança, essa tranquilidade das informações, não tenha medo de passar a informação para o cliente. Seja preciso na informação para o cliente. O cliente gosta de ser bem assistido, de enxergar no corretor de imóveis aquele consultor, aquele consultor que está dando as informações, está levando para ele as informações precisas do que ele está buscando, justamente daquilo que ele está buscando. Então, o cliente sim, a quinta verdade é essa. O Jorge colocou aqui uma risada, mas não é para ele não, Jorge. O cliente, ele está mais fiel. Ele está mais fiel. Eu percebo nisso, no mercado imobiliário eu tenho percebido isso. O cliente está mais fiel. Quando o profissional é bom, quando o profissional é competente, quando passa a informação, o cliente fideliza. Eu vejo isso, o cliente muitas vezes ele fica ali e aí ele pergunta o corretor, e o corretor faz uma simulação, e o corretor faz uma análise cadastral antes do cliente vir a fazer a compra, porque é claro que o cliente tem receio de dar um sinal, no caso de um lançamento, ele dar um sinal e depois ter problema na hora de um financiamento, de não ter capacidade financeira. E aí qual é a habilidade do corretor? Faz uma análise de crédito antes. Analisa o crédito, vê qual é a capacidade financeira. E quando você fala isso para o cliente, ele fica agradecido a você, porque você diz para ele o seguinte: olha, vamos fazer uma análise de crédito. Se você tem receio de lá na frente você não conseguir fazer esse financiamento, vamos fazer de trás para frente. A gente faz uma análise de crédito, vê a tua capacidade financeira e aí sim, estando de acordo com aquilo que você está buscando, a gente vem a fechar o negócio. Aí você escolhe a unidade, a gente vê preço, vê condição de pagamento e fecha o negócio. E assim o cliente se sente mais confortável em fazer a negociação. Certo? Então, pessoal, essas aí são as 5 verdades do cliente atual. Olha aí, praticamente 1 hora certinha. Essas verdades aí são apenas 5. É claro que os clientes de hoje eles são muito mais detalhistas e há muito mais abrangência dos clientes atuais. Né? Mas só que esses 5 pontos principais,
o cliente ser exigente, ele ser mais bem informado, ele estar mais consciente quanto aos direitos dele, ele valorizar um atendimento personalizado e ele estar mais fiel ao corretor, ao profissional de excelência que atende ele, esses 5 pontos aí são os pontos básicos. Então, anotem, os clientes de hoje, eles são mais exigentes, eles são mais bem informados, conectados, eles são mais conscientes quanto aos direitos que eles têm, eles valorizam muito mais o atendimento personalizado, justamente por eles perceberem a necessidade de ter o máximo de informação de um ou no máximo 2 profissionais. O cliente hoje tem essa consciência que não adianta ele ter 10 corretores ligando semanalmente para ele e cada um falando uma coisa diferente, e o cliente entra num conflito que acaba que ele vê que não é por aí. Então, se você e você tem que ser um profissional experiente, um profissional top de linha, você vai conseguir a fidelização do teu cliente, que é a quinta verdade. Ok? Pessoal, eu agradeço a vocês a presença de todos. Ontem acabou que a gente não fez a live, né? Toda quinta-feira eu venho fazendo as lives às 21 horas, mas aí não foi possível fazer ontem, mas estou aqui hoje. A gente teve isso aí 1 hora aí de bate-papo, bem legal. Obrigado a todos pela presença, obrigado a todos. Olha, o Custódio está aí, boa noite, Custódio. Pessoal, tenham em mente o seguinte, o corretor ele precisa ser especialista, então procure aprender a cada dia. Cada dia da tua vida profissional você tem que aprender um pouco mais. Com isso, você vai subindo degraus de conhecimento e aí o treino e a prática é que vai te levar à excelência e se transformar aí num corretor faixa preta. Tá bom? Mais uma vez, uma boa noite para vocês. Até semana que vem, quinta-feira que vem, às 21 horas. E aí, quem quiser, tiver alguma sugestão, tiver algum pedido aí, manda para mim no direct ou pelo próprio WhatsApp, manda para mim uma sugestão e a gente vai se falar na próxima quinta, tá bom? Uma boa noite a todos, um bom final de semana e muito sucesso. Até mais!